New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é a Caio Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Estamos com um tema que eu estava muito ansioso para fazer, é um assunto que eu gosto muito de falar, mas eu acabo não encontrando pessoas para discutir sobre, então secretamente eu só voltei com o New Game Pocket para poder fazer um episódio disso, brincadeira não. Olha aí, especial. Vamos falar de colecionismo. A gente vai falar principalmente de colecionismo de jogos. A gente fala tanto de gameplay, de mecânicas, de história e tudo mais. Mas agora aqui nesse episódio a gente vai focar mais nesse ato de juntar várias caixinhas de CD num estante, para colocar um vidrinho para evitar que junte poeira e tudo mais. E para me acompanhar nessa jornada aqui, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? Do nosso querido Felipe De Martini. alô, triste, chateado por causa do dólar, tá uma desgraça, né? Esse programa é bem propício, inclusive. E quando eu sugeri a ideia dessa pauta, a primeira pessoa que me veio em mente não poderia deixar de ser a Monique do Resident Evil Database. Tô louco, gente. Fico até... Não tenho nem roupa pra isso, porque eu gasto tudo com coleção, né? Não tô brincando, não faço isso não. Só vezes. Obrigada, gente, pelo convite, de verdade. Que isso, é uma coisa que... Eu não sei se eu já falei diretamente pra você, mas eu comecei a minha coleção, eu coleciono Metal Gear. E se vocês ouvem podcast com frequência, eu sempre falo de Metal Gear o tempo todo. Mas eu comecei a coleção dessa franquia quando eu vi os seus vídeos de coleção quando você ainda estava em São Paulo, assim, que você tinha aquela parede preta que tinha o pôster do Resident Evil. E daí eu acabei me inspirando pra ir atrás de fazer uma coleção de Metal Gear vendo os seus vídeos de coleção. Ah, que legal, eu fico feliz, porque eu acho que, principalmente, a galera que faz coleção é muito vista como, nossa, você tá gastando dinheiro de bobeira, assim. Cara, não, tipo... Você tá gastando um hobby, sabe? É muito comum essa visão. Então, eu fico feliz de saber que, né, a minha coleção, que não é uma das maiores do mundo, nem do Brasil, inspira alguém. Então, É uma das feliz. maiores do Brasil, sim, hein? Pare de modéstia. Você pare de modéstia, que é sim. Não sei, mas não tem problema, gente. Se não for, porque é aquele famoso... Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tem. Isso é ótimo. Tipo, na boa, essa é uma coleção única. Quanto acha que isso vale? Mas então acho que é um ótimo pontapé para perguntar para você, Monique, que obviamente você é conhecida pelo meio jornalístico como uma pessoa expert em Resident Evil e tudo mais, mas como que começou essa transição apenas de uma jogadora de Resident Evil para uma colecionadora de Resident Evil? Você sabe que desde criança eu gostava de colecionar coisas. Eu fui colecionadora de papel de carta... Como todas as meninas dos anos 90, eu acho. Assim, até álbum de figurinha, né? Eu acho que é muito... Essa coisa de colecionar, eu acho que é muito também da nossa geração, sabe? Então, eu cheguei a colecionar papel de carta, adesivo. E aí, eu me peguei com Resident Evil porque é uma coisa que praticamente é o meu trabalho também. Mas eu só comecei a colecionar de fato... quando eu comecei a ter o meu próprio dinheiro. E, assim, era aquela coisa, né? Você vai ter acesso a coisas que você paga em dólar. Porque antigamente, as coisas não vinham facilmente pro Brasil. Hoje a gente até tem muito produto licenciado de Resident Evil no Brasil. Mas começou assim, colecionando revista. Ah, vou comprar aquela revista que saiu uma matéria de Resident Evil. Então foi assim que eu comecei. Agora, de ter itens mesmo de Resident Evil, aí foi um pouco mais demorado pra acontecer. Tanto que eu sei que os meus primeiros itens eu lembro até hoje que eu ganhei de um amigo que morava no Japão. E a hora que a caixa chegou, eu falei, gente, eu nem imaginava que esse tipo de coisa existia. Que eram aqueles guias, né, cheio de mapa, de gravura. E eu não entendo japonês ainda, porque eu tô estudando ainda. Então eu não entendia nada, mas, cara, só de ter aquilo na minha mão, sabe? Eu falo, nossa, chegou um negócio do Japão pra mim, assim.
E aí, com o tempo, eu fui comprando coisas também, trocando figurinha com colecionadores também. E a coleção também cresce muito, porque eu ganho muita coisa dos meus inscritos. Muita gente fala, eu ia vender, ou eu ia dar pro meu primo, ou eu ia jogar fora. E a pessoa fala, não, eu vou mandar pro database. Então, a coleção também cresce muito em função da comunidade também, de colaborar com ela, como se fosse um acervo comunitário. E é muito interessante porque Resident Evil é uma série longa, né? Mas é uma série que particularmente tem muita coisa, né? É uma série que a Capcom ela capitalizou em cima dela fortemente, né? Porque só vendo os seus vídeos você já vê que tiveram livros, tiveram jogos, tiveram figuras de ação. Eu até, quando a gente se viu na BGS do ano passado, você tinha até o controle que era pra Resident Evil, né? Que é uma coisa que eu nem sabia que existia. Sim, eu ganhei do Mestre BR, né? O Thiago Hungria, que ele tem o plano de ser o maior colecionador de Resident Evil do mundo, assim, né? Então, ele compra coisa de lote. E aí ele tinha um controle desse repetido e ele me deu. Então, eu já até joguei com ele, fiz live com ele. E tá lá no meu acervo. E você sabe que essa coleção, ela também me rende, às vezes, até coisas de trabalho. Como, por exemplo, uma parceria com uma empresa que faz estantes e tal. Então, agora, a minha coleção tá mais bem distribuída porque eu recebi uma estante de vidro, né, com vidro. Então, as coisas estão guardadinhas ali. Posso tirar os Funko da caixa, né, então... Mas eu acho que é gostoso, é uma terapia, sabe? Sim, eu concordo plenamente. Colecionar jogos é uma coisa que acalma bastante. Nem de ficar comprando, mas de ficar só organizando tudo, tirando poeira, vendo se tá tudo rodando. Nossa, eu detesto essa parte de tirar a poeira. Eu gosto muito de mexer na minha coleção, olhar as coisas, pegar na mão, ficar ali lambendo os jogos. Mas a parte de tirar a poeira me dá um ódio. Principalmente nesse tempo de quarentena, e já vou datar o podcast aqui, mas nesse tempo de quarentena que você vê a casa se sujando em tempo real, assim. Ao e vivo. É uma loucura. É uma loucura. Então, eu também... Eu tinha coisas, desde que eu me mudei pra esse apartamento, e como ele é baixo, ele pega muita poeira, eu moro no primeiro andar, eu tinha coisas na caixa desde que eu me mudei, assim, que eu fui tirar da caixa agora, que eu peguei uma estante também com vidro e resolvi a minha vida. O tempo e as condições ambientais, digamos assim, são um inimigo constante do colecionador, de qualquer coisa, na real. Ainda mais Curitiba, que eu não sei aí na casa do Dema, mas eu sinto que tem muita umidade aqui, muito mofo. Sim. Eu lembro que várias vezes eu já fui limpar a minha estante, a última vez que eu limpei, faz um tempinho, gente, foi em fevereiro quando eu me mudei, né, mudei de casa. Aí eu tirei tudo, limpei, depois na hora de pôr tudo também. E fica uns negocinhos preto, porque minha estante é branca, e ficava uns negocinhos preto, assim, sabe, de mofo. Aí você passa o pano, sai rapidinho, assim. Mas eu sinto que tem muito. Eu não gosto da parte... Eu sempre fico, ai, saco, vou ter que tirar tudo pra limpar. Mas quando eu tô fazendo, eu me divirto, porque eu sempre ponho uma música. Aí eu pego os itens, que legal, esse aqui eu vou pôr em destaque. Aí eu mudo toda a configuração dos itens na estante. Então eu até gosto, quando eu penso em fazer dá preguiça, mas quando eu tô fazendo eu gosto, entendeu? Eu também, eu gosto dessa parte da manutenção da coleção, justamente pelo que você disse, porque, eu vou colocar isso aqui em destaque, às vezes, sei lá, por exemplo, eu comprei um negócio que você consegue deixar de pé, um vinil, e eu tenho aquele vinil do Metal Gear Solid que a Mondo fez, e que é lindo, cara, esse vinil. E daí eu comprei um negócio que consegue deixar de pé, e daí eu mudei toda a configuração da minha estante só pra esse vinil ficar exposto lá, tudo em sua glória. Nossa, que demais. Eu cheguei a querer comprar um tocador de vinil, porque eu recebi os vinis de Resident Evil do 1 e do 2 da Laced Records, né? E só que eu não tenho onde tocar, e eu tava querendo mesmo. Eu cogitei seriamente comprar um tocador de vinil, não sei onde eu vou colocar, onde eu enfiar esse tocador. Mas eu pensei em comprar. Agora, esse negócio de colocar ele de pé, eu acho interessante. Depois me fala onde você achou. Isso é um outro...
Isso é um outro problema, né? A questão do espaço, assim. Principalmente quando a coleção começa a ficar grande demais, assim. Há essa questão, dependendo do que você coleciona, de você ter espaço para expor, porque acho que mais do que a coisa de você ter... Ó, o Musa tá dando discurso aqui também. Mais do que você ter as coisas, você quer poder expor, não é nem pros outros, você quer expor pra você, vira meio que um item de decoração. E eu falo porque eu gosto muito de action figures, e é um problema achar espaço pra botar todas elas de pé, e eu sei de história de colecionador maluco de ter milhares de itens e alugar um apartamento, sabe, pra botar as coisas expostas, fazer tipo um museuzinho. Então é complicado, assim. Cara, pior no Japão, porque assim, eu até já conversei com pessoas, né, que moram no Japão, ou que moraram, né, e assim, eles têm casas minúsculas, assim. As casas no Japão não são apartamentos, são apertamentos, assim. E lá no Japão, essa coisa do digital ainda tá crescendo. Então, assim, eu não sei como eles fazem pra manter coleções gigantescas naquelas casas minúsculas do Japão. Não, eles não mantêm. Não mantêm. Esse é o negócio, eles não mantêm. É por isso que o mercado de usados é tão gigantesco no Japão e tão forte, assim. Quando eu estive lá, eu comprei coisas muito baratas e coisas, assim, sabe, que eles diziam, tá em mau estado, sabe? Tipo, boneco da Figma por $7 porque a caixa tava cheirando a cigarro, sabe? Tipo, umas paradas muito absurdas, assim, que eles dão muito valor para as coisas em ótimo estado, principalmente coisas lacradas, mas ao mesmo tempo eles não têm espaço. Então você percebe que rola uma troca de coisas, sabe? Tipo, sai o Xbox One X, o cara compra o Xbox One X e vende o Xbox One normal dele. Vai sair uma nova geração, ele vende a antiga pra comprar a nova. Porque ele que não nem a tem gente espaço. fazia nos anos 90, né? A gente fazia muito isso nos anos 90 também. Sim, é verdade. Por outros motivos, né? Mas por falta de dinheiro, né? Mas é bem por aí mesmo, assim. Você tem essa cultura muito forte lá de achar 1 milhão de coisas, barateza demais. Eu achei, inclusive, a edição especial de Resident Evil lá, porque acho que o maior problema deles lá não é nem tanto, pelo que eu percebi, né? Eu tô contando aquelas histórias de, tipo, isso foi o que eu notei e o que, conversando lá com o pessoal, eles me passaram. Os prédios também são muito pequenos, além dos próprios apartamentos, e a maioria não tem portaria. Então o cara compra uma edição especial que é gigantesca pela internet, mas ele não tem aonde receber, sabe? Então o que eles fazem? Eles fazem com as lojas. Tipo, então eu vou na loja, eu dou um sinal pra loja, e aí essa loja compra a edição em meu nome e recebe. E aí depois eu vou lá e pago o resto. Isso também ajuda eles a pagarem com mais tranquilidade os produtos. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa esquece, a pessoa fica sem grana pra comprar. Então essas edições são vendidas pra quem quiser. Cara, que bizarro. E assim, se você for parar pra pensar, esses lazarentos é que fazem às vezes a gente não conseguir comprar a tempo as coisas. Sim, exatamente. Isso aconteceu comigo. Eu achei a edição especial japonesa do Resident Evil 7, que vem com vinil, que não é um vinil, que dá pra fazer uma reclamação pra Capcom. Como é que vocês fazem uma edição, colocam uma embalagem de um vinil, faz um disco de plástico que não é de vinil, sabe? É um CD dentro de um suporte de plástico do tamanho de um disco de vinil. E aí eu olhei, beleza, tá barato, inclusive. O que será que tá acontecendo? Aí que o cara me contou essa história. Não, isso aí foi de uma pessoa que fez a pre-order e nunca voltou pra buscar. Gente. E aí daí eu fui pra lá em abril, a edição tava lá esperando alguém interessado. Nossa. Martini, me conta. Eu tava te esperando. Tava me esperando chegar, pois é. Mas vocês estão falando especificamente das pessoas do Japão e tudo mais, na questão de eles não terem espaço para guardar coleções muito grandes e tudo mais. Eu acho que já tá até para puxar um assunto que acho que o Diogo também gostaria de compartilhar um pouco sobre a questão de coleções digitais, né? Porque existe agora um movimento crescente que é aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho todos os GTAs na Steam. Eu tenho todos os The Witchers na GOG. Então, existe também essa questão de ter agora a opção de não só ter a versão física,
como também ir atrás das versões digitais. Né, tem esse... Foi o que o Dema falou, né? E a Monique também. Os apartamentos no Japão, cada vez menores, eles meio que pedem uma espécie de desmaterialização da coisa. Então, por exemplo, esse vinil aí gigante, que na verdade é um CD, na verdade a pessoa, se quiser, ela pode se desfazer. Obviamente ela não vai, né? Mas ela pode se desfazer para ficar apenas com um CD. Ou então ela vai vender o objeto antigo para repor o novo, porque não cabe mais as coisas, né? Não vai ficar acumulando. E eu entendo perfeitamente a ideia da pessoa, por exemplo, ter o objeto, lamber, igual o Dema falou, tá ali com ele na mão e tal, ficar namorando o objeto. E eu também já tive uma época disso. Só que tem uma história meio triste, porque eu não é colecionava, né? Porque senão eu teria um cuidado um pouco melhor. Mas eu tinha uma adoração, né, por revistas. Eu gostava muito de ler revistas. Então, em cada banca, e eu ia em todas, né, para ver se tinha alguma novidade. Sempre ficava namorando revistas e tal. Olhava, eu colecionava muito quadrinho na época dos anos 90, né, Spawn, no Darkness, revistas de videogame também, revistas de RPG. E elas todas, tirando as de RPG, né, que eu tinha um apreço e um carinho absurdo, tenho elas até hoje aqui. São relíquias, praticamente, porque não existe mais. Mas as outras revistas, elas simplesmente sumiram numa mudança que a gente fez. Então, essa frustração da época me fez meio que abandonar um pouquinho o apego dessas certas coisas. E assim, eu sempre gostei muito de ler revistas e, naturalmente, vou descambar para livros, né? E para quem, sei lá, estuda, trabalha e tal, não tem condição da gente pegar uma chaproca de livro, um Game of Thrones, um Dança da Morte do Stephen King, por exemplo, e ler isso no ônibus, né? E esse prazer de ler tava, assim, sumindo, porque você não tem conforto para isso. Mas então, as nuvens do céu abriram e o sol desceu e veio o Kindle junto. Então aquilo me deu uma nova perspectiva de ter coisas digitais. E hoje eu coleciono livros digitais, eu falei com o Caio um dia desses e foi uma puta heresia. Essa ideia de digital foi antes do PlayStation. Então eu tenho vários jogos do PlayStation 3 aqui, assim, alguns eu nem joguei. E eu falei com o Caio que se eu pudesse, eu pegava essa montoeira de jogo que eu tenho aqui, amassava todos e botava tudo no formato digital, porque hoje eu encaro o formato digital como uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? E eu gostaria de trazer isso aqui pra mesa, porque qual é a diferença se a gente tem o formato digital ali e o objeto físico na questão de consumo, né? Porque, obviamente, se a gente vai ver um boneco, a gente não vai botar um objeto digital dele, né? A gente vai querer um objeto. Uma foto dele, né? O boneco tá passando várias páginas, uma apresentação de slides, né? Não tem como. Mas em objetos, assim, para consumo, por exemplo, jogos, vocês consideram ou não uma parte da coleção? Você consegue imaginar uma pessoa que coleciona GTA ou coleciona ele como um formato digital? Você acha que é menos ou mais, sei lá? Eu acho que é a mesma coisa, na real. Eu acho que o que muda a relação de posse daquela coisa, digamos assim, né? A forma como você possui aquele objeto, ela muda. Você possui ele de qualquer forma, né? Ele não é um disco físico na sua mão, mas eles são dados dentro do HD do seu console ou do seu PC. Sim. E às vezes você não tem nem opção, né? Tem jogo que só sai em formato digital hoje. Muitas vezes é uma opção muito mais econômica para quem tem Switch, por exemplo. Comprar jogo físico é quase proibitivo. Então, para mim é igual, não tem diferença não. Eu não faço tanto na minha própria coleção quanto na dos outros, eu não tenho essa pira não. Para mim vale tudo. Uhum. E eu acho que isso é um pouquinho de culpa até do mercado, porque, por exemplo, se a gente pega um objeto, sei lá, um Resident Evil 2, objeto de uma edição de colecionador, né? Que veio o Leon que a Monique tem, que eu já vi e já namorei muito. Hoje em dia, se a gente quer um objeto legal, assim, a gente precisa recorrer à edição de colecionador, que naturalmente é bem mais cara. E a parte mais simples, né? O objeto ali padrão do jogo, ele é totalmente sem graça.
sabe? A gente não vai ter, assim, não é recorrente a gente pegar um The Witcher 3, por exemplo, no formato o jogo padrão, ele vir com um monte de mimos e um monte de detalhes extras, sabe? Além do jogo, que faça querer ter o objeto físico. E eu acho que isso é um pouquinho de culpa, porque se eu vou comprar um objeto, a única coisa que eu vou ter é um CD e uma capa, que um vai acumular poeira e o outro não. Então, o consumo é o mesmo, né? Então, eu acho que o digital, ele tem uma entrada muito boa. Principalmente agora, que o Dema falou da quarentena, né, da pandemia. Hoje em dia, tem editoras que elas estão, obviamente, dando prioridade para os livros digitais. Eles não têm condição de pegar e lançar um monte de livro físico e um monte de livraria fechada. Então, o digital hoje está sendo bem mais valorizado, inclusive por quem, às vezes, sei lá, não dava muita trela, achava que era um mercado pequeno, que de fato é, mas hoje em dia ele está sendo visto com um pouquinho mais de consideração, até de respeito por algumas editoras e tal. Cara, eu acho que esse negócio do digital, eu acho que é coleção do mesmo jeito. Por exemplo, o pessoal tem a coleção da Steam, por exemplo. Pô, tem gente ali que gasta de jogo na Steam muito mais do que muito colecionador, cara. Então, eu acho que coleção é qualquer coisa. Eu já vi gente que coleciona poemas, por exemplo. Eu já fiz isso, colecionar versinhos quando era criança, sabe? Então, assim, eu acho que essa coisa do jogo digital tá crescendo muito. E eu não menosprezo uma coleção por ser digital. Eu sempre falo, gente, cada um compra o que quer. Por exemplo, como é que você vai, se você é um jogador de PC, você vai pegar e comprar um jogo físico, que às vezes nem tem pra PC, só pra console, só pra dizer que você tem daquilo, sabe? Não tem essa necessidade. Assim como eu não compro geralmente itens de uma plataforma que eu não tenho. Por exemplo, eu tenho jogos de 360 no meu acervo que eu ganhei de inscrito, porque eu não tenho um 360. Quer dizer, agora eu tenho, né? Porque meu marido tem. Mas eu não tive um 360. Então nunca comprei jogo de 360. E o meu Resident Evil 2 do Xbox One é da edição de colecionador, porque a de PlayStation 4 tinha acabado. E, pra mim tanto fazia, o importante era a estátua e tudo. E assim, eu exibo com muito orgulho o meu jogo lá de Xbox One, sabe? Mas eu não... Por exemplo, eu não vou pegar e comprar todos os jogos pra PC, por exemplo, que eu já tenho no console, sabe? E a mesma coisa, por exemplo, eu tava começando a fazer coleção de Silent Hill. E eu tenho o primeiro Silent Hill digital. Mesmo assim, eu considero da minha coleção. Por que não, sabe? Uhum. Paguei por ele? Válido. Eu acho válido. Você vai estar consumindo da mesma forma, né? Sim, eu paguei por ele. Por que ele não entraria na minha coleção, entende? O próprio mercado se aproveita dessa ideia, porque o que você falou a Moni falou do Steam, e o que você mais tem na Steam é, assim, promoção de coleção. De você pegar e ele fazer um pacote lá com todos os jogos do Sonic da Steam por um precinho. Pacote do Call of Duty, sei lá, entendeu? E por precinho, assim. E aí isso é bom até pra quem às vezes quer se inteirar de uma franquia. Quero jogar todos os Resident Evil que tem. Aí, então o Steam tem aqui um pacote, ele tá saindo por R$70 com 8 jogos, sabe? E isso eles até chamam de collection, essas coisas, né? O mercado de games também, ele teve esse freio que o Diogo falou dos livros também com relação aos jogos. Houve um tempo, sim, que os jogos digitais eram vistos como uma coisa menor. Se um jogo era anunciado e ele ia sair só digitalmente, as pessoas não curtiam, reclamavam. E com o tempo, eu acho que por vários motivos, por comodidade, por espaço, por valor, por longevidade, porque mídia estraga se você não cuidar, você teve essa mudança de visão, né, com relação aos jogos digitais. Assim. A única coisa que realmente não muda, e foi até uma questão que eu tive muito próximo recentemente, é quando os jogos perdem o licenciamento ou quando eles somem das lojas digitais, né? Sim. E a caixinha com o CD você tem condições de comprar e ter o jogo.
E se você tem o jogo, você tem ele e você joga. Felizmente as empresas respeitam isso um pouco, assim, por questão de processo e tudo mais. Ninguém vai meter a mão lá na sua coleção e tirar um jogo que você comprou e pagou por ele, né? Mas o caso do Deadpool é um caso em que o jogo não está mais disponível. Quem comprou tem. A mesma coisa o DuckTales. Quem tem. Quem não tem, não tem mais, assim. Então, esse é o lado ruim do digital, digamos. Tem até o extremo, né? Que quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa nunca mais, que é o caso do PT, lá da Konami. O PT Nossa. foi retirado do ar, é verdade. É que é o único caso, assim, que é gratuito, né? Acho que não existem casos, o pessoal talvez fale nos comentários aí, mas não sei se existem casos de jogos pagos que desapareceram dessa forma. Eu já ouvi falar de um rapaz que ele comprou o Dragon Age Inquisition e hoje em dia ele não tem mais pra baixar, só tem a versão com a DLC, né, com o jogo do ano e tal. E a versão padrão, ela não tá mais disponível na PSN, salvo engano. Sim, existe esse caso de, por exemplo, existir uma versão atualizada em que eles descartam a versão Vanilla para lançar, por exemplo, se não me engano, o Fallout 4 só tem a versão jogo do ano. Algumas vezes isso é para melhor, né? Porque GTA 4, por exemplo, você já tem a versão com todas as DLCs na Steam. Mas você também, por exemplo, pode acabar perdendo a experiência original que você gostaria de manter. Por exemplo, o Doom 3, que tem na Steam, que atualmente é a versão BFG, em que a lanterna já fica presa na arma. Se vocês que estão ouvindo jogaram Doom 3, vocês entendem o que eu estou falando, porque na versão original você tinha que escolher entre ou você usar a lanterna ou você usar a arma. Isso adicionava uma camada de tensão muito foda. Só que daí na versão atualizada de PlayStation 3, que foi relançada para PC, eles colocaram como um attachment na arma. Então você não precisa mais fazer essa escolha. E você não pode mais jogar o Doom 3 dessa forma, porque só tem a versão BFG. Porra, é uma Nossa. pena. E você tem... Isso no digital, assim, tem coisas que são mais drásticas e tem coisas que nem tanto, assim. Tipo, as próprias demos do Resident Evil, dos remakes aí, a demo do Resident Evil 2, originalmente ela tinha um timer, ela tinha um monte de coisa, aí agora não tem mais, é uma mudança que veio pra melhor. Eu tenho a demo com timer no meu console, até hoje salva lá. Eu tenho também. Sim, eu tenho o Scott Pilgrim do PS3 que simplesmente desapareceu da loja, acho que por questão de licenciamento e tudo mais. Sim, licenciamento. Sim, ele tá na minha biblioteca. E o PT, né? O PT eu tenho medo do meu HD queimar algum dia e eu perder pra sempre esse negócio, porque eu acho que você não consegue nem baixar de novo. Não, você tem que ter uns chuncho lá, mas se você se você comprou, eu não sei como é que funciona ao certo, mas eu sei que se você comprou ele, entre aspas, né, se você baixou ele na época, tipo, o teu perfil da PSN tem a licença do PT, você consegue fazer um chuncho e instalar ele no HD, e ele roda. Mas existiu uma época em que PlayStation 4 com PT no console era vendido por preços mais altos. Inclusive eu considerei vender o meu por causa disso. Sim, gerou um mercado especulativo de PS4 com PT foda. Eu já vi eles venderem PS4 com PT por R$3.000. Sim. Eu não fiz porque eu fiquei com preguiça, pra ser bem sincero. Hoje em dia o PS4 tá 3.100. Pois é. Hoje o PT é brinde, né? Eu queria então só fazer uma pequena... voltar um pouquinho pro início do podcast. Eu já havia perguntado pra Monique como é que ela começou a coleção e tudo mais, mas agora eu queria perguntar pra todo mundo. Vocês lembram do primeiro item, assim? A primeira vez que vocês compraram algo, esse vai ser o início da minha coleção? Vocês lembram? Pô, eu lembro. Eu lembro forte até, veio tudo agora. Eu tava novamente em banca, né? Eu lembro que tinha uma revista, o Darkness, número 20, cara. Nunca mais esqueço isso. Ela era uma capa, assim, meio verde, tá? Sabe? E eu achei ela bonita, sabe? Ali no canto. Então fui lá pegar e comecei a folhear, né? E eu achei a arte, né? A gente sabe, né? Que era totalmente massa velho. E eu queria entender como que era aquele personagem. Eu não conhecia o herói ainda.
Então eu peguei aquela revista e falei, daqui pra trás eu vou colecionar essa revista aqui. Então eu lembro que eu comecei a ir em bancas e em sebo pra poder achar a coleção inteira, sabe? E eu achei, por isso que doeu tanto perder tudo, cara, porque eu achei a coleção do Darkness em sebo e da 20 em diante eu comecei a comprar direitinho na banca. Então eu lembro dessa revista até hoje, cara, que é a revista número 20 do Darkness, eu comprei ela e dali pra frente eu colecionei ele. E você, Demartini? Eu não sei dizer exatamente o momento. A minha coleção é de Resident Evil, como a da Monique, mas eu acho que a primeira vez que eu me dei conta, assim, tipo, eu tenho uma coleção, ou eu quero investir mais nisso, foi quando eu comecei a ir além de procurar apenas os jogos. Eu jogo Resident Evil desde sempre, né? Procurar apenas os jogos e ir atrás dos itens que vão além, sabe? Além da experiência principal, assim. Você querer ter um guia, mesmo que você saiba absolutamente tudo sobre o jogo, já tenha hoje platinado, enfim. Mas você querer ter o guia ou você querer ter um livro pra ler e expandir aquilo que a franquia te diz. Eu sempre gostei muito de boneco, então quando eu tive a oportunidade de ir atrás das action figures de Resident Evil, eu também saltei nessa oportunidade. Então eu não sei precisar um momento, assim. Mas talvez quando eu me mudei, que eu tinha uma prateleira lá onde eu expunha as minhas coisas. Os meus joguinhos podiam ficar todos eles enfileiradinhos, os meus bonequinhos podiam ficar todos em pezinhos, um do lado do outro, sabe? E acho que foi aí que eu comecei a pensar, assim, como uma coleção. Porque eu já fiz muita cagada por não ter esse pensamento de coleção. Eu já, por exemplo, teve um determinado momento que eu comprei um jogo de um Resident Evil 1 de PC que não rodava no meu computador, eu fui na loja e troquei por outro jogo, sabe? E hoje eu olho pra trás assim e falo, mano, como assim, sabe? Caixa long box, sabe? Caixa grande. Difícil de encontrar agora, né? Não, hoje é raríssimo. E eu tive ele na mão, levei pra casa, sabe? Aí cheguei e não rodava no meu computador, porque não tinha, sei lá, placa 3D, alguma coisa assim. Aí eu voltei na loja e troquei. Falei, não vou conseguir jogar, troquei. Sabe? Aí hoje eu olho e falo, mano, não, sabe? Jamais faria isso hoje, assim. Eu tenho jogos repetidos que às vezes eu tenho dó de me desfazer, assim. Ter um jogo europeu, um jogo japonês e um jogo americano, porque eu comprei a edição especial, depois comprei a simples. E, sabe, não quero me desfazer, mesmo eles sendo iguaizinhos. É questão de... Eu acho que é questão de colecionador mesmo isso, até porque a versão europeia... é diferente, tem a caixinha diferente, né, gente? Então... A caixinha é diferente, fudeu, né? Pode ser exatamente o mesmo jogo, se a capinha é diferente... Lance de capa, cara, tem as capas de Demon Souls, que eu acho que esse aí eu gostaria de ter o físico. Que é muito bonito. É foda, cara. Eu tenho 3 Metal Gear Solid 4. É foda. Eu tenho a capa americana, eu tenho a capa europeia, que é diferente, eu tenho a edição especial japonesa, que é o que o Kojima autografou. Eu recentemente eu organizei a minha coleção aqui e eu descobri que eu tenho 8 Resident Evil Revelation. Que? Não, mas 8? peraí, de plataformas diferentes. Não, sim, mas assim, tá. eu tenho tipo 2 do DS, um japonês e um americano, aí eu tenho do PC, aí eu tenho do PS4 japonês americano, sabe? Tipo, é o jogo que eu tenho mais repetidos, assim. Mas isso também já, no Japão, nessa frenesi de coisas baratas, eu trouxe uns jogos repetidos de lá. É que eu cheguei aqui e falei, porra, já tinha. Não, e outra também, você pode sempre, sei lá, fazer ir num evento retro gamer, por exemplo, e trocar, tipo, botar pra rolo e aí você troca por uma outra coisa. Tem essa questão. Então, assim, não recrimino quem compra coisa repetida com o fato de depois, vou fazer rolo aqui com isso e vou tentar lucrar um pouco em cima, sabe? Eu não recrimino. E só... Eu acho que eu já tinha respondido essa questão do meu primeiro item, né? Mas foi quando eu ganhei, né? Meus primeiros itens mesmo. Mas assim, eu vou dizer pra vocês que eu considero a minha coleção desde quando eu colecionava revista. Porque era aquele negócio, não, vou passar na banca pra ver. Até meus piratinhas, por muito tempo fizeram parte da minha coleção, que é a parte sentimental, saca? Eu cuidava deles, assim, de limpar, de deixar bonitinho. Agora eu me desfiz de todos quando eu me mudei, né?
Mas eu tive meus piratinhas por muito tempo e eles eram a parte sentimental da minha coleção, porque faz parte da minha história também, né? Eu tenho os meus até hoje. Os prensados, né? Não os zoados gravados de CDR da Sony escrito à mão. Você sabe, Fê, que eu tenho até hoje, eu acho que alguns prensados de quando você morava em São Paulo, que às vezes você gravava coisa pra mim. Eu acho que eu tenho Sim. até hoje. Eu tenho uma demo do Resident Evil 2, aquela versão não finalizada do PlayStation, que foi você que me deu. Olha só. Ela tá aqui até hoje. Inclusive, ela tá lá na estante junto com o restante da coleção. Não tá guardada na gaveta, não. Ele é parte da coleção também, justamente por causa do sentimentalismo que você falou. E também Sim. porque é parte da história, né? Porque assim, hoje eu não tenho mais os meus piratinhas, mas assim, quando eu me desfiz deles foi com muita dor no coração. Foi um momento muito difícil da minha vida que eu tive que me desfazer. Foi honrando, assim, sabe? Não, eu tive muita diversão e eu contava como parte da minha coleção os meus piratinhas. Minha primeira foto de coleção foi contando os meus piratas. É que nem você falou no início do podcast, né? Porque versões originais de jogos eram muito impraticáveis de você conseguir aqui no Brasil. Então, eu também não tenho vergonha nenhuma de guardar os meus piratas também de Metal Gear, que eu tenho guardado na estante até hoje. Que era uma realidade totalmente diferente. Não, você não tinha nem acesso, nem se você quisesse, às vezes você conseguia. Houve uma época, assim, existem pessoas que não sabem que o CD do PlayStation 1 é preto, ou que o CD do GameCube é pequenininho, porque simplesmente nunca viram, não fez parte da realidade das pessoas. Também é o que eu falei, foi a partir daqueles jogos que você começou a jogar. Então, foi ali que começou. Por que não considerar? Eu tenho itens de roupa que eu já ganhei, por exemplo, de inscrito, que me deu uma camisa com a estampa da Claire, sabe? Ou então uma camisa que ele fez pra mim, ou uma camisa com uma pintura. Ou até um amigo meu, que o pai dele tem uma estamparia, e ele pegou e fez pra mim 3 camisetas, me deu de aniversário. Eu tenho até hoje, tá tudo guardado, até hoje eu tenho. Isso, inclusive, me leva a uma pergunta paralela aí com relação à questão do... Porque existe uma diferença entre o item pirata, né, que é uma cópia, uma réplica, enfim, mas existem aquelas coisas que não são oficiais, licenciadas. Tipo as camisetas que a Moni citou, ou um livro que tenha sido não autorizado, até as próprias revistas, né, são itens que não são oficiais, assim, da série. E vocês consideram também? Eu considero como parte da também. coleção. Nossa, eu tenho um monte de caneca. Por exemplo, uma amiga que trabalhava numa papelaria que fazia estampa de caneca. Eu tenho uma da Trice, uma da Umbrella, que ela fez pra mim. Tá tudo lá na minha estante, inclusive, na estante de vidro, porque, né, pra não sujar as canecas. Tá tudo lá, imagina. Eu faço live tomando café numa caneca dos Stars, que é de uma loja chamada Fábrica Nerd, de quem eu fui parceira, inclusive, tá lá no meu acervo. Eu tenho o cubo, né, o cubo peso de papel do Code Verônica, em formato de pelúcia. Tá na minha coleção, sabe? Então, assim, eu mantenho tudo, absolutamente tudo de Resident Evil, pra mim é parte da minha coleção. Se a pessoa falar que não pode entrar na coleção, eu falo, bom, tudo bem, a coleção é minha, eu faço o que eu quiser, ou então eu falo, bom, então está no meu acervo, tá bom assim? Tá bom assim, outro nome pra você? Eu não sei como responder, porque, por exemplo, eu tenho... Quando o Kojima veio pra BGS, eu entrei no frenesi de comprar tudo da Kojima Productions, que tinha lá naquela lojinha oficial da BGS. Mas tinha algumas coisas que, por exemplo, eu tô segurando nesse instante a caneca da Kojima Productions, que eu sei que não é um produto oficial, que não é um produto, ao diferente da camiseta, que a camiseta realmente foi a Kojima que fez e trouxe. Essa aqui foi uma empresa brasileira que fez. Eu não enxergo essa caneca necessariamente como parte da coleção, mas é algo que eu guardo com carinho. Mas, por exemplo, é algo que eu uso. Eu usei essa caneca. Coisas da coleção, tipo, de coleção mesmo,
Eu não costumo, tirando os jogos, obviamente, porque se você começou a colecionar jogos é porque você jogou eles. Mas camisetas oficiais, um amiibo. Eu tenho um amiibo do Snake que eu comprei quando eu viajei. Eu não tirei da caixa. Eu tenho um preciosismo muito grande com, por exemplo, encarte e tudo mais. Essas coisas que não são necessariamente oficiais, eu não coloco na estante, eu guardo com carinho, porque é relacionado a algo que eu gosto muito, mas é que nem a Monique falou, é um acervo, não necessariamente coleção, mas faz parte do acervo de algo que eu gosto. Você chegou no meu segundo ponto, que era uma outra pergunta que eu ia fazer pra vocês, se vocês usam os itens da coleção. Cara, eu uso, eu jogo os meus jogos originais sempre que eu posso. Eu ganhei de um inscrito um PlayStation 1, um PS1, e ele só roda jogo americano. Mas eu já cheguei a fazer live no meu outro notebook que eu usava pra fazer live, e tinha drive de CD, leitor de CD. E eu cheguei a colocar meu Resident Evil 1 japonês pra fazer live nele. Eu uso os meus jogos, eu gosto de usar. Eu tenho pra isso, sabe? Eu uso minhas canecas, eu uso a caneta dos Stars da edição de colecionador. Eu cheguei a usar ela muito. Eu parei de usar porque ela mancha o outro lado da página, então eu parei de usar. Né? Então, mas eu uso, eu me arrependo de não ter usado a agenda dos Stars de 2015. Eu me arrependo, mas assim que acabar meu caderninho de roteiros, eu vou começar a usar ela para escrever roteiro. Porque pra mim faz todo sentido, eu estudo japonês num caderno que eu ganhei de Resident Evil, da Tilibra, e é parte da minha coleção. Então, eu gosto de usar os itens, tanto que eu tirei, agora que eu tenho a estante de vidro, eu tirei os Funkos, aí às vezes eu tiro um, por exemplo, eu vou fazer uma live com a dubladora da Jill. Eu tiro, mostro pra ela, tiro todas as minhas Jills da estante e mostro, eu tenho essa, eu tenho essa. A única coisa que eu não faço é abrir algumas action figures que eu tenho naquela embalagem que quando você abre já era, sabe? Que é aquelas, um papelão, não um papelão, um plástico bem duro, assim, que na hora que você abrir já era. Então, é a única coisa que eu mantenho dentro do plástico, mas eu ganhei um Hank, action figure do Hank, já aberta, eu exibo ela com muito orgulho na minha estante de vidro, e o outro tá na estante aberta mesmo, que aí pode pegar poeira que não tem problema. Acho que deve dar até mais prazer, né, quando você tá usando um objeto da sua coleção que ele foi feito pra aquela função, por exemplo, uma caneta, um caderno, alguma coisa assim. Dá prazer usar ali. Eu tenho muito prazer em usar tudo que eu tenho e usar, principalmente os jogos. Muita gente fala, claro que eu tenho o jogo lacrado, tenho, que eu sou louca. Mas assim, eu tenho o jogo, a maioria dos meus jogos estão todos abertos. E as minhas caixinhas de jogos, na verdade, elas são vazias. Porque os jogos mesmo, eu tinha o hábito de colocar num porta-CD, porque como eu viajava muito, eu ficava entre São Paulo e Curitiba por muito tempo, e às vezes eu trazia pra fazer live de Curitiba e levava de volta pra casa. Né? Então, eu mantenho até pra ficar mais fácil. Já aconteceu de eu ir na casa de amigos levar, traz o seu jogo. Então, eu já levo o meu porta-CD todo. Você trouxe o jogo? Trouxe o Resident Evil 7, trouxe o remake, trouxe todos. Porque os jogos que eu faço live do console, se não for digital e for físico, eu tenho tudo no meu porta-CD, guardadinho, pra ficar mais fácil pra eu achar. Pra eu não precisar ficar mexendo nas caixinhas, porque a caixinha tem uma ordem certinha, né? Mas eu uso o CD sim. Eu só uso os discos. Roupa eu não tenho coragem de usar. Eu tenho muito medo de desgaste, assim. Tanto que eu falei, minhas action figures estavam na caixa até esses dias, há 3 anos, assim, né? Que eu não tinha onde colocar, que eu não queria expor elas à poeira. Eu uso os jogos, mas, putz, eu tenho muita coisa que eu olho assim e falo, eu devia ter comprado 2. Uma pra usar e outra pra guardar, sabe? Eu não tenho coragem. A minha caneta e minha agendinha dos Stars, que você falou, estão lá na estante de vidro, me olhando. Mas eu não tenho esse preciosismo com embalagem lacrada, não. Até porque eu acho que a questão da embalagem lacrada, ela tem um pouco a ver, talvez, com o potencial de revenda, né? Você é igual carro, né? Que sai da concessionária, perde o valor.
E na hora que você abre uma action figure, ela imediatamente perde o valor. Mas como eu não tenho a menor intenção de fazer negócio com nenhuma dessas coisas, eu quero mesmo pegar na mão, manipular e tal, eu retiro da embalagem e guardo a embalagem se ela não for um trambolho gigantesco. Mas caneca, eu tenho muito medo de quebrar. Muito medo de quebrar. Nossa. Cara, roupa eu uso todas. Eu uso todas minhas roupas de Resident Evil. Eu faço live com elas. Então, eu tenho uma jaqueta, ainda mais que eu paguei caro na jaqueta, né? Que veio lá, aquela da Insert Coin, né? Que ela é dupla face, do Leon e da Claire. Cara, eu uso aquilo direto, mas agora tá frio. Como ela veio do Reino Unido, ela é muito quentinha. Então, pego, ponho ela assim, cara... Eu amo tirar foto com as roupas que eu tenho de Resident Evil, assim, postar no Instagram, fazer live com ela. Ah, onde você comprou? Eu, comprei em tal lugar. Eu amo usar as minhas roupas de Resident Evil até pra ir no mercado, te juro. Mas eu ia te perguntar, e os adesivos do caderno da Tilibra, você usou? Não, jamais. Ainda. Ninguém usa. Tem medo de Não, gastar. mas é porque aí não é Resident Evil, aí é geral, né? As pessoas não usam adesivo de qualquer forma. Mas eu andei ganhando uns adesivos porque meu marido comprou uns quadrinhos. Quando você comprava 10, você ganhava brinde. Aí eu fui olhar os brindes, é um monte de adesivo de Fullmetal, de Pokémon. Enfim, eu tô grudando tudo na minha agenda, assim. Eu falei, não, agora parar com essa neura de não usar adesivo, tô usando tudo, assim. Já coloquei a General Armstrong do Fullmetal na capa, assim, tipo, né, pra intimidar. Tampa do notebook, né? Meu notebook é cheio de adesivo. O meu antigo também era. Mas, cara, eu imagino o adesivo que você vai botar no seu notebook agora. Nossa, eu vou botar um de perigo tóxico nessa merda. Mas enfim, mas cara, vocês falando assim, não, eu uso tudo e tal, e tipo, eu guardo tudo na embalagem original, eu me sinto aquele gordinho do Toy Story 2, sabe? Que prende o Woody dentro do vidro. Tirando os jogos, realmente eu tiro do plasticozinho e tudo mais pra jogar. Mas bonecos, se eu não conseguir colocar de volta na caixa como se tivesse novo, eu não mexo. O amiibo do Snake, até eu encontrar outro amiibo do Snake em um bom estado, assim, pra eu poder usar, ele vai ficar dentro da embalagem. Vocês têm um objeto favorito, assim, da coleção de vocês? Eu tenho o meu boneco do Wesker, acho que é da Palisades, que é um que eu sempre quis ter desde a primeira vez que eu vi ele, e ele tá em posição de destaque, fazendo aquele símbolo do shrug, assim, sabe? Tipo, o carinha com a palma da mão pra cima, assim, tipo, não sei, paciência. Ele tem uma cara meio irônica, assim, e ele tá no meio de todos os personagens, tipo, na Santa Ceia, assim. Tá todo mundo em volta dele armado e ele, tipo, foda-se. O Jesus Cristo anticristo. Exatamente. Eu achei que no meio ficasse o Musa. Não, o Musa, Aí, se ele tá entrar, reclamando. se ele entrar, ele destrói. O Musa, se ele entrar, ele derruba tudo. Mas e você, Monique? Gente, eu tenho muitos itens que eu tenho muito orgulho na minha coleção, assim. Eu tenho um preciosismo, porque eu tenho 2 livros True Story Behind Biohazard agora. E eu comprei um e ganhei o outro. Só que o que eu comprei, ele tá com a capa um pouquinho rasgada e ela tá meio amassadinha. E ele o número de serial é tipo um dos primeiros. Tipo, não um dos primeiros, mas ele é mais pra trás, né? E aí eu ganhei outro, que a capa tá perfeita, só que o número de serial dele é mais avançado. Aí eu pensei, eu vou sortear um. Falei, não consigo, não vai dar, porque eu sou muito apaixonada pelo meu True Story. Agora que eu tenho 2, eu sou apaixonada pelos 2. Eu amo meus Funkos também, de paixão, principalmente as 2 edições especiais do Hunter e do Tyrant. Eu achei eles lindos, eles estão em destaque na coleção. Minha estátua do Leon, que foi muito cara, então tem que ter um destaque nessa coleção. A minha planta da mansão, que eu não tenho coragem de enquadrar, então um inscrito me mandou uma cópia. E deixo no fundo da minha estante, assim, como cenário. Nossa, gente, tem muito item que eu... Inclusive, enquanto a gente tá gravando, não sei quando vai sair, mas a minha edição de colecionador do 3 está a caminho, né? Finalmente, porque agora o Japão abriu o correio de novo, né? Então, abriu? Abriu. A minha tá lá no Japão eternamente, bom saber. Pois é, eu acho que vai vir agora, hein? Acho que agora sai, agora vai, hein? Opa! Pois é. E que beleza. deixa eu ver. Nossa, gente, tem muito item que eu sou a louca
tem uns itens, assim, que não são licenciados, mas que eu amo. Eu tenho umas GILs de EVA que eu mandei fazer, que eu amo também. Minhas canecas. Ai, gente, nossa, eu acho que eu amo tudo. assim, Qual é a história daquele líquido de pelúcia? O Licker de pelúcia eu amo também. O Licker de pelúcia eu ganhei da Warner, na época do Resident Evil 7. Eles me mandaram um kit com várias coisinhas, assim, sabe? E aí veio o Licker de pelúcia. Cara, eu quase pirei, porque na época eu lembro que uma amiga tava morando nos Estados Unidos e ela foi naquelas tours de Resident Evil, que era um caminhão que passava em várias cidades, pro pessoal jogar a demo em VR. E ela falou que viu as pelúcias lá pra vender. Aí eu, vê quanto que tá. Aí eu não lembro o valor que ela falou, mas tava muito caro. Falei, deixa quieto, nem vou pedir pra você comprar pra mim. E aí depois eu acabei ganhando uma, então assim, fiquei mega feliz. Eu tenho um Nemesis de pelúcia também, muito fofo. Olha, na minha coleção, eu acho que eu tenho esse mesmo dilema da Monique, porque tem muitas coisas que eu gosto muito. Acho que é meio óbvio citar o Metal Gear que o Kojima autografou, que tá bonitinho aqui olhando pra mim. Eu gosto muito do vinil do Metal Gear, que é uma capa grande, assim, ele é vinil duplo. Então quando você abre a capa, tem uma ilustração muito bonita do Metal Gear Rex, quando o Liquid e o Solid se enfrentam em cima dele. Mas eu também gosto muito do Metal Gear de NES que eu tenho. Que O Kojima detesta, né? O Kojima odeia a versão de NES, mas eu gosto muito porque a ilustração é muito legal, porque é aquela ilustração plagiada do John Connor, do primeiro Terminator. Só esses os três. E o Art of Metal Gear Solid, que a Dark Horse fez, que não é licenciada, mas não é da Konami assim. A Dark Horse faz várias artbooks maravilhosas. Tem uma do Horizon, que é muito bonita, tem uma do God of War. Mas eles fizeram um do Metal Gear que é da série inteira, até o 4 e o Peace Walker. Então são 2 livros gigantescos de capa dura. E tem as ilustrações do Shinkawa, tem as ilustrações de publicidade, mas também tem os estudos de personagens. Tem uma seção só falando de como funciona o cockpit do Metal Gear Rex. Tipo, é maravilhoso. Eles traduziram todas as anotações do Shinkawa. Então, pra quem é fã de Metal Gear, cara, isso é um deleite, assim. Eu acho que uma vez por mês eu abro, é pesado pra cacete, eu pego a escada, assim, pego ele, dou uma folhada, porque é muito bonito. Eu fico triste que muitos não, quase todos os artbooks de Resident Evil não... Às vezes eles não ganham tratamento nem ocidental, eles não saem nem em inglês. E eles sempre trazem essas coisas de estudo de personagem, eu sou o maluco das referências, assim. Eu amo encontrar referências e ligações entre coisas, principalmente quando o desenvolvedor às vezes é pouca coisa mais velho, então a gente tem às vezes as mesmas referências, né? E é muito engraçado, tem uma edição do Last Guardian. Eu nem sou um grande fã de Last Guardian, não é o meu preferido do Fumito Ueda, assim. Mas eu tenho ele autografado, e eu fiz questão que ele autografasse ela serve de cenário nos gameplays, tá enquadrado, inclusive. Porque é uma edição ele vem o jogo normal, e tem um livro onde ele fala, acho que de 15 ou 20 referências do Last Guardian, e daí cada 2 páginas do livro é a foto da coisa no jogo e um texto sobre como aquilo foi trabalhado. Então ele tem assim uma foto do bicho de estimação, e aí o Trickle, e aí ele conta que ele tinha os animais de estimação, que a mãe dele não deixava ele ter bicho, sabe? Por aí vai. Eu piro muito, assim. Inclusive, eu ia perguntar pro Diogo qual que é o livro preferido dele da coleção, se ele tem uma edição especial, como é que isso funciona no digital. De livro digital, eu acho que eu tenho um favorito aqui, que é o Hobbit, né? Que eu tenho um carinho muito grande por ele, então eu comprei... É aquele lance, né? A gente vai comprando as edições que vão saindo. Eu tenho 4 Hobbits, né? 2 digitais e 2 físicos. Eu acho que esse livro significa muita coisa pra mim, então qualquer lançamento que ele for ter por aqui, então eu vou fazer questão de ter todos eles, porque é lindo, é coisa linda demais. Mas assim, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês criam a própria coleção de vocês? Por exemplo,
o Peace Walker, né, o Metal Gear Peace Walker, ele é bem quadrinho, né? Então, sei lá, pegar as animações, as imagens e criar uma revista, imprimir, cadernar e tal, então pegar umas entrevistas com o pessoal de Resident Evil, alguma coisa assim, e fazer tipo uma revista própria, sabe? Isso aqui é meu, da minha coleção, e só eu tenho com essa pessoa, sabe? Vocês têm essa pira? Eu tenho. Gente, eu tenho um Aí, monte de coisa impressa. Mas hoje eu não faço mais, até por. Gente, eu sou meio louca. Porque assim, se eu falar pra vocês assim, eu sou minimalista, vocês vão acreditar? Não, porque eles vão falar, não, Monique, você tem uma coleção de Resident Evil do tamanho da sua parede. Então, tipo, as pessoas não acreditam em mim. Mas, por exemplo, eu tento evitar o consumo de papel, por exemplo. Então, assim, só compro agora revista de Resident Evil. Então, livro agora só digital, menos quando é Resident Evil. Assim, tudo exceção é Resident Evil, menos não sei o quê. Menos não sei o quê. Então, eu tinha muita coisa impressa que o meu primo, ele teve impressora antes de mim. E aí eu ia na casa dele pra imprimir coisa, assim, sabe? Eu escrevia, por exemplo, o perfil do personagem e imprimia uma artwork. E eu fazia minha própria coleção também, assim, né? E eu tenho até hoje esses itens, sabe? Esses papéis impressos de detonado. Que, por exemplo, às vezes eu pegava uma revista emprestada de um amigo e digitava. Eu ia no computador, digitava, depois eu pedia pro meu primo, pelo disquete, pra eu poder imprimir. Fazer aquelas gambiarras de mandar por e-mail, sabe? Uhum. Pra ele imprimir pra mim o documento do Word com aquilo, assim. Ou então eu ia na casa dele, digitava no computador dele mesmo e imprimia aquele detonado. Como quem diz, eu não tenho a revista, mas eu tenho o detonado, sabe? Já tirei xerox de revista, eu sempre fui a louca, assim. Então, total, sempre fui a louca. Então, assim, eu considero todas essas coisas meio que meus itens, assim, também, sabe? Tá tudo numa pastinha. Que nem revista, tá tudo numa pastinha. Eu tenho ingresso de quando eu fui ver os filmes. Até hoje, eu tenho meu primeiro ingresso de quando eu vi o primeiro Resident Evil de 2002. Eu achei isso aqui esses dias e eu fiquei muito impressionado. Eu falei, meu Deus, como é que eu ainda tenho isso? Eu abri o DVD e tava lá dentro o ingresso do Resident Evil do primeiro filme também. Sim. Eu tinha um colega que, assim, infelizmente eu perdi o contato com ele, mas ele era designer. Aí o que ele fazia? Ele pegava artes de enigmas de Resident Evil e ele fazia a própria arte dele e ele colocava numa pasta que ficava a coisa mais incrível. Ele levava nos encontros, ele tem o painel, sabe, dos crashes de Resident Evil? Ele tem o painel com os crashes, assim, meio em alto relevo que ele fez no computador, sabe, nos Photoshop da vida, assim. Hoje até é tranquilo fazer, mas imagina isso, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Eu não faço isso porque eu não sei mexer no Photoshop. Nunca soube e acho que nunca vou saber. Mas eu faço coisas também, assim, às vezes só pra ocupar menos espaço, assim. Tipo, eu já demonstrei isso em vídeo de live, assim. Tipo, tem muita revista de Resident Evil que eu não tenho mais a revista em si. Eu tirei as reportagens do Resident Evil, guardei numa pasta e me desfiz da revista, ou dei pra quem quisesse. Eu também. Não lembro o que aconteceu. Então eu tenho essas pastas, eu tenho alguns cadernos, esses não estão na estante, eu nem considero como coleção, mas eu guardo. Eu não gosto de jogar fora caderno, sabe? Mesmo que eu já tenha usado ele até o fim. Então eu tenho, tipo, cadernos antigos que eu fazia anotação de coisa, ou que eu anotava tempo que eu terminei o jogo, recorde, coisas desse tipo, assim. Isso tudo eu tenho guardado. Tem coisas que estão aqui, tem coisas que estão na casa da minha mãe, assim. Coisas feitas por mim, mas eu nunca tive muitas habilidades manuais pra fazer uma parada, assim, sabe? Saber desenhar, né? Eu queria saber desenhar, por exemplo, sabe? Fazer minhas próprias artes e tal. Eu tenho que ficar recorrendo ao pessoal que manja de desenho, tipo o Roberto, né? Que é o ilustrador do Database. Se alguém precisar de trabalhos, tá? Indico, Roberto Passi. E ele é incrível, cara. E ele desenha, por exemplo, ele faz os emotes do canal. Então ele faz lá o Nikolai, ele faz todas as Jills que você imaginar, de tudo que a gente pedir. Eu entreguei pro Hirabayashi uma ilustração do Roberto, que era eu com a camiseta do We Do It, o Hirabayashi com a camiseta do Database,
e a Claire e o Leon rindo, um do lado do outro, assim, tipo, um de cada lado rindo da gente, assim, que a gente tá com as camisetas trocadas. E eu tenho uma versão autografada também, que ele autografou pra mim. Isso tem que ir pra parede, né? Pelo amor Tem. de Deus. Tem, assim Emoldurar isso aí. que possível, assim que possível, eu vou emoldurar. Porque tem o autógrafo dele também, né? Então, além do autógrafo no pôster, ele autografou isso, ele autografou meu Resident Evil 6, enfim, ele autografou tanta coisa. Nossa senhora, gente, eu botei esse homem pra autografar tanta coisa. Ele e o Dicey Douglas. O que eles gastaram de caneta autografando minhas coisas não tá escrito, assim. Vou com um pacote só autografando pra você as coisas. O meu cenário das lives aqui do NGP é um pôster autografado do Hirabayashi também. Foi eu que fiz, na verdade. Foi minha irmã que fez. Aí, tipo, ele tá autografado e tá... Todas essas coisas emolduradas também, o cuidado que eu tenho é colocar numa moldura que eu consiga tirar depois. Porque, por exemplo, aconteceu com o Resident Evil 5. Eu tenho ele autografado pelo Ruben Landon. Foi o meu primeiro item autografado de Resident Evil. E aí, de repente, o Dicey Douglas veio pro Brasil, na BGS. E eu fui lá, peguei o mesmo jogo, então eu tenho agora o Resident Evil 5 com 2 autógrafos na capa. E se vier, sei lá, outra pessoa, vai ter 3, entendeu? E a Roger mesma Craig coisa... Smith. Enfim, quem quer que seja, pode vir até o zelador da capa, sabe? Gente, eu tenho um... Dentro do meu Resident Evil 5 tem uma folha de sulfite. Porque quando o Ruben Landon veio também, eu fiz ele autografar tudo que você imaginar, assim. Também. Foi outro também, que passou 1 hora só autografando coisa pra mim. Aí eu tenho uma folha de sulfite, porque assim, eu pedi pra ele autografar como Chris e como Ruben Landon, como pra Monique e pro Database. Então, assim, eu tenho uma frase dele que é o Suck on this, Wesker, assinado Chris. Aí eu botei o Dicey Douglas pra responder como Wesker, a provocação. Então eu sou a maluca até do papel, assim, do autógrafo em papel. Quando eu fui pra E3, eu encontrei o próprio Kawata, o Kobayashi. Eu tenho os autógrafos deles também, num caderninho que eu tenho. Eu peguei e tirei e coloquei na minha pasta, né? Mas eu preciso também dar um jeito de colocar todo esse negócio num quadro, entendeu? Eu preciso fazer isso, mas... Ai, gente, dá uma preguiça, sabe? De pensar em comprar uma moldura, até porque essas coisas são caras, sei lá. De fazer coleção, eu acho que eu não cheguei a fazer isso. Quando eu era mais jovem, eu ficava escrevendo resenha dos jogos e tudo mais. Mas não era nada muito, assim, visualmente interessante. Eu fiz o meu avatar e o meu banner no meu perfil do Fifre, que era uma imagem do Big Boss. Mas acho que foi o máximo que eu consegui fazer. Uma coisa que eu me interessei muito por causa da franquia, que dá pra fazer um podcast só disso, eu imagino, eu me interessei com artes marciais por causa do Metal Gear. Porque o meu primeiro Metal Gear foi o 3, e o DeMartini jogou recentemente, as partes que o Big Boss dá uma surra no Ocelot e todo mundo desarmado, e daí o Ocelot fala, e esse judô aí que você tá fazendo? E, puta que pariu, eu tenho que fazer judô também, cara. Olha, eu te entendo porque eu tô estudando japonês por causa de Resident Evil, né? Então, tudo bem, entendo. Gente, eu queria perguntar pra vocês, porque perguntou do que vocês mais gostam na coleção, mas qual que é o item que vocês desejam muito, que vocês estão indo atrás, mas que por quaisquer motivo que seja, vocês ainda não conseguiram? Tirando a edição de colecionador do 3, que eu estou esperando ansiosamente chegar. Deixa eu ver. Cara, eu queria muito uma action figure da Jill. A action figure mesmo, não Funko. Queria o action figure dela, assim. Eu sou muito fã da Jill, né? Eu sou apaixonada por ela. E eu queria muito a action figure dela, assim. Principalmente da edição de 10º aniversário, que ela tá com a roupa preta. Mas se for com a roupa azul também não tem problema. Inclusive, qualquer Jill que tiver, eu tô pegando, assim. Quando eu for pro Japão, que eu sei que eu vou, tenho fé que um dia vai dar certo. E eu vou comprar todas as action figures da Jill que eu achar, assim. Porque eu tenho 2 bonequinhos da Jill que eu mandei fazer em EVA.
justamente por causa da personagem. Porque não tinha Funko ainda. E eu queria ter boneco da Jill. Então aí eu mandei fazer. E você, senhor Demartini? Eu tava, inclusive, falando esses dias sobre a edição do Resident Evil 7, que é a casa dos Baker, assim. Ele não é um grande item que eu desejo, assim, tipo, nossa, como eu queria, mas é um item que eu dei mole, sabe, e perdi, agora ele é caríssimo, e com o dólar do jeito que tá, pior ainda. Mas eu piro muito e a Moni tem esse item que é a mala do 5º aniversário de Resident Evil. E foi um item que, cara, pra mim, assim, era meu desejo de consumo e eu achava que nunca eu ia ter aquele item. Pra mim é uma das coisas mais bonitas que a Capcom já fez na série toda. E ele é de uma época em que não se fazia coisas desse tipo, sabe? Então, é uma mala mesmo, igual uma mala de 007, assim, né? Uma mala de metal. E dentro tem umas edições especiais de todos os jogos até então, que na época era só até o Code Verônica, né? Num disco diferente. Tem caneta, tem anel, tem o DVD do Wesker, tem várias... São muitas coisas pequenas, assim, dentro da maleta, assim. E é um item muito raro, ele é limitado, numerado, e é um item também que eu gosto bastante. Outro também que eu curto são uns action figures do último filme, do Vendetta, do Resident Evil Vendetta, o último filme de animação, que eu acho que são as action figures mais bonitas da série toda. Na verdade, são duas estátuas do Leon e do Chris. Também, que são muito, muito caras, mas muito, muito lindas. Eu já vi elas de perto e elas são incríveis. Assim. Também são coisas que, se eu tiver... Essas são mais fáceis. Se eu tiver a oportunidade ou jogar na loteria, terei na minha coleção, com certeza. Essa maleta é muito bonita que vocês estão falando. Eu vi a própria Monique quando ela mostrou no perfil dela. E a Jéssica até tinha me falado muitos anos atrás dela que é cheio de quinquilharia dentro da maleta, tem vários bolsinhos. Até eu que não sou tipo um grandíssimo fã de Resident Evil, eu gostaria muito de ter porque é muito bem feito. Acho que é uma edição de colecionador assim, uma das melhores que eu já vi de qualquer jogo de videogame. Sim. Maravilhosa. Eu acho ela linda, assim, ela né, agora que ela saiu da minha lista de top 1, né, de desejos de consumo, assim, eu acho que eu fico agora nesse negócio da action figure da Jill, é muito mais os tipo, caraca, eu sou tão fã da Jill, eu não tenho uma action figure dela, sabe, tipo, vergonhinha, assim, e eu não sei, é bobo, né, e cara, acho que qualquer boneco, qualquer action figure, eu não tenho muitos action figures, primeiro porque eu não tinha lugar pra pôr, e segundo também porque sempre foi muito caro, né? Eu sempre achei muito caro. E agora, eu tô numas de querer comprar action figure, sabe? Até porque agora eu tenho onde pôr na parte de vidro. Então, dependendo, né, eu até tiro o lacre, né? Dependendo de como for feita a caixinha, eu posso até abrir. Eu gosto também, eu gosto pra caramba de action figure. Inclusive eu tenho um favorito aqui que é o Woody, assim, bem grandão, sabe? Que puxa cordinha e tudo mais, que tem ali no pezinho dele escrito Diogo. Então eu faço questão de ter ele perto, assim. E o meu desejo é ser bem simples também. Eu gostaria de ter muito a turma ali de Final Fantasy IX, os action figures deles. O Vivi, o Zidane, a Garnet, a turma toda, assim, bem pra fazer uma party, assim, sabe? Na estante, eu gostaria de ter. Ele não tá tão caro, hoje em dia ele tá mais barato, dá até vontade de dar uma olhada. Mas o dólar tá sacaneando todo mundo, então vou ter que esperar mais um pouco. Vocês têm foco na coleção, por exemplo, por enquanto eu vou pegar só jogos, aí agora eu vou focar em action figure, agora eu vou focar em livro, ou compra tudo que vier, sei lá, na louca, assim. Assim, no meu caso é mais fácil, né, porque assim, de coleção de livros digitais e tal, eu tava conversando com o Dema dia desses e eu peguei pra ler o Conspiração Umbrella, né? E meu foco agora é ter a coleção inteira, sabe? E vira e mexe eles entram em promoção e tal. Então é um foco simples, mas eu vou ter essa coleção inteira, sabe? Eu quero dar uma lida na série pra dar uma mergulhada na história, porque eu gostei pra caramba, né? Até fiquei meio triste porque
os livros eles não são canon, né? Então eu gostaria que fosse, porque foi interessante ter uma perspectiva um pouquinho mais aprofundada dos personagens. Então meu foco agora é ter a coleção inteira que foi lançada, porque, se salvo engano, o primeiro livro, o próprio Conspiração Umbrella, ele foi lançado por uma editora, ela não lançou o restante. Aí a que pegou agora lançou acho que os 8 livros de uma vez. E eu quero pegar esses 8 livros pra dar uma olhada. Eu não tenho um foco específico, assim. Tipo, agora eu só vou pegar tal tipo de artigo. Mas eu tenho uma lista de itens legais que eu quero ter. Assim, coisas que se surgirem com preço legal, eu já vou pegar. Algumas versões de jogos. Por exemplo, eu não tenho o Resident Evil 3 do PlayStation 1, sabe? Então ele é um que eu quero muito ter. O Resident Evil 1 que é long box, aquela caixa antiga do PlayStation. Alguns livros que eu gosto muito, alguns guias antigos que eu não tenho. Então eu tenho essa lista de coisas que são legais. Mas eu compro meio na louca, assim. Agora tá bem difícil por causa do dólar. Mas quando as coisas eram mais fáceis, assim, eu fazia esse trabalho de entrar muito no Mercado Livre e no eBay e ficar ali garimpando, vendo o que entrava de novo, sabe? Agora eu não tenho olhado tanto, mas eu olhava assim com tanta frequência que eu tinha condições de saber assim, não, isso é novo, isso entrou, tal coisa vendeu porque eu não tô vendo mais, sabe? Cara, eu tinha isso também. E eu até lembrei de um item que eu quero muito ter agora também, que me faltam o Resident Evil 2 e 3 originais de Dreamcast. É verdade. Agora que que são falou. raros, eles estão na minha lista, assim, também. São jogos que são raros, sabe? Às vezes são umas coisas... Não é que é inexplicável, assim, mas às vezes é um jogo normal, padrão, uma edição comum, que se torna super rara e super cara, porque teve um lançamento limitado, ou qualquer coisa do tipo, assim. Outra coisa que eu fazia também, e foi até por isso que eu comecei a fazer essa lista pra mim mesmo, tipo, acompanhar meio que a cotação das coisas, assim. Quando eu vejo que uma coisa que eu quero tá começando a subir de preço, eu já, talvez seja uma hora boa de comprar, porque a coisa tá ficando cara, daqui a pouco ela vai ficar rara, e aí vai ficar difícil de ter. E por isso que eu falei que eu vacilei com a edição do Resident Evil 7, assim, tipo, quando eu olhei aquilo, foi uma coisa que eu olhei e falei assim, isso aí não vai vender. Tá muito cara essa edição, essa casa, tudo é trambolho, sabe? As pessoas não vão comprar esse negócio. Então eu posso esperar e ela vai baixar de preço, eu vou conseguir comprar ela mais barateza. E foi exatamente o inverso, sabe? Ela vendeu, esgotou, acabou. E hoje, se eu quiser a edição completa, eu tenho que pagar 5 mil reais, sabe? Virou uma coisa louca, assim. Os itens que eu procuro muito, mas que eu sei que eu nunca vou encontrar assim em lojas, só online, são 3 edições especiais, tirando obviamente o Metal Gear de MSX, mas isso é tipo o santo graal, que eu sinto que só daqui muitos anos e com muita sorte eu vou conseguir, então ele não é o meu objetivo próximo. Mas os 3 primeiros Metal Gear Solid, 1, 2 e 3, eles tiveram uma edição chamada Premium Package, que é uma caixa de sapato, assim, mais ou menos, também de uma caixa de sapato, que vinha, cada edição vinha vários quinquilharias, várias perfumarias diferentes. O Metal Gear Solid 1 vinha com o mapa do Shadow Moses, vinha com uma dog tag e vinha com uma camiseta. O do 3 vinha com uma miniatura do Shegorod. Então, era tipo a versão Premium Deluxe desses jogos, mas que não chegou aqui no Brasil, obviamente. Não chegou no Brasil e custa, sei lá, R$1.000, R$3.000, R$10.000 se tiver lacrado. E tem coisas também que você olha assim e você fala, não vale a pena. Então às vezes você até desencana de ter aquele determinado item, porque assim, eu não quero pagar esse preço superfaturado que estão cobrando. Alguns jogos antigos são assim, você pegar um jogo de... Igual às vezes aparece no Mercado Livre, que eu falo que a galera que acha que colecionador é otário. Tem jogo de PlayStation 1 no Mercado Livre que entra às vezes custando R$700. Sim. Coisas que você compra por $30 no eBay, sabe? Como Não, assim, tem gente sabe? que O cara mexe acha a mão, que assim. não.
Eu já faço a estratégia como meio que protesto, assim. Mas não compro. Mas agora que não vai vender. Meu dinheiro não vai ter, assim. Quando eu sei que o negócio é super faturado. Eu tava agora, inclusive, olhando o eBay. Se você jogar Resident Evil 2 de Dreamcast lá, gente, tem versão lá por 7 mil reais. Que isso? Vocês estão malucos? Tipo, Sim. quem que vai pagar, gente, 7 mil reais numa edição de um Resident Evil 2 de Dreamcast, assim, sabe? Pelo amor de Deus, não é todo mundo que tem o console. E depois você vai... E se tudo der errado, o que você vai fazer com esse item? Isso que eu ia perguntar a vocês, um preço desses, e o mercado de colecionar Resident Evil e tal, você acha que tem gente que dá uma grana dessa no item? Tem sim. Principalmente se o jogo tiver aquele... Tem uma empresa, chama-se Wata, ela é basicamente uma certificadora de colecionismo. Ela é uma empresa que você pega um jogo, você envia pra ela e ela te devolve o jogo dentro de uma caixinha de plástico com um certificado e com uma nota de cuidado, de raridade, de estado e etc, né? Tipo uma caixa de acrílico? Tipo uma caixa de acrílico, exatamente. E esses jogos, eles triplicam de preço só por ele estar dentro da caixinha da Wata. E tem gente que compra. Assim. Eu acho que a noção de dinheiro é muito diferente para as pessoas, né? Então, tem cara que, nossa, aquela coisa, por mais raro que seja esse Resident Evil Long Box, eu jamais vou pagar 500 reais num jogo que tá todo fodido, o papelão tá todo carcomido. Mas tem cara que olha e fala, não, isso daí, nossa, isso é uma raridade tremenda, e compra. Você sabe que eu ganhei, né, meu long box do Resident Eu Evil. sonho no long box, acho linda. Não tem. Eu ganhei o meu, um amigo meu falou, você tem o long box do Resident Evil? Eu falei, não tenho. Ele, eu vou te mandar então. Eu falei, oi? Oi? Ele, só tem um problema, a capinha tá meio soltando, daí você cola. Eu falei, cara, fique à vontade, pode mandar. Com a capinha descolada mesmo, não tem problema. Manda aqui que a gente arruma. Ele mandou, tá lá na minha estante de vidro, o meu Resident Evil 1 de long box, que é lindo, é lindíssimo, e eu ganhei. Então, assim, tem isso também, assim, como meu acervo, tem muita coisa que eu ganho também, cara, eu não tenho coragem de pegar e, sei lá, dar 700, 1.000 reais num jogo, porque ele é raro. Eu não consigo. Eu vou no encontro, tem aqui em Curitiba, que é o To Join, né? Faz tempo que eu não tenho por causa da pandemia. Mas é um encontro de retro gamers. E os caras vendem, fazem rolo de jogo. Cara, pra eu comprar o Resident Evil Revelations de Wii U, eu chorei tanto pra aquele homem, que eu acho que aquele homem queria me dar uma muqueta na cara, assim. Mas a gente fez vários acordos, eu levei amigo. Falei, tô trazendo amigo pra comprar de você vai ter que me dar um desconto, não sei o quê. Cara, eu comecei a fazer, assim, um inferno na vida do cara. Não, mas eu vou divulgar você no meu Instagram. Não, porque não sei o quê. Eu fiquei mais de uma hora negociando. Eu acho que eu paguei 60 reais. 55 reais eu paguei. Tava, acho que 80, 90 reais que ele tava fazendo. E eu ainda eu reclamei. Falei assim, pô, você não vai me fazer 50, sabe? Tipo, então... E eu fui até o último minuto. Faz 50, vai? Não vou fazer. Não, faz 50. Tá bom, vai, 55. Tá bom. Nem pra mim, nem pra você, vai, 55. E aí consegui 55 e tá bom, assim. Aliás, eu já vou engatar em outro assunto que acho que foi o que me motivou a também querer fazer esse podcast. E é dicas que vocês podem dar para pessoas que querem começar a colecionar jogos. Porque daí eu já começo engatando, que é sempre prestar atenção nas condições, sempre fazer pesquisas assim, em sites sobre o preço, e também, principalmente, se você tiver condições financeiras para tal, comprar em pacotão, assim, em combo, porque daí você sempre consegue negociar um preço melhor. Isso parece meio óbvio, né? Mas, por exemplo, jogos que custam 100 reais, assim, eu comprei vários de uma vez, e daí no final cada um saiu custando 60, 50 reais. Você consegue, acaba pagando metade do valor original. Então, que conselhos assim vocês poderiam dar para pessoas que querem começar a colecionar jogos? Eu diria ter calma. Principalmente se você quiser ir atrás de jogos antigos e edições especiais, assim. Não comprar do primeiro que você vê. E
aquilo que eu falei, de ficar acessando, assim, por vários dias, por um longo tempo, para você observar como é que tá acontecendo o movimento do mercado. Para você saber se o jogo é raro mesmo, ou se aquele vendedor tá só querendo cobrar mais caro que o normal. Para você perceber que tal jogo tá começando a sumir, tá começando a ficar escasso, então talvez seja a hora de você investir nele, ou não. Às vezes, que nem jogos novos, por exemplo, de Resident Evil, eles são super populares, né? Então, você encontra Resident Evil muito fácil por 50, 60 reais em lojas que vendem jogos usados. Você não precisa pagar... E às vezes entra numa promoção que você olha assim e fala, nossa, o Resident Evil 2 Remake tá por 120, é o valor mais baixo que eu já vi. Às vezes você consegue achar mais baixo ainda, sabendo pesquisar, assim. Agora, com o dólar alto, tá difícil, mas eu também sempre falava para as pessoas comprarem no exterior, porque muitas vezes, mesmo com taxa, você pagava mais barato do que no Brasil, assim, tipo, coisas que eram vendidas por 300 reais no Brasil, você pagava $30, e aí com a taxa, aquilo custava para você, sei lá, 150, sabe? Isso aí é metade do preço. Mas acho que o principal é isso, é calma. Prestar atenção, ter o foco, que a Moni falou, é uma boa. Você saber quais coisas você quer mais, quais coisas você pode deixar passar, e saber quanto que você pode gastar, quanto que você quer gastar numa determinada coisa, não pago mais do que tanto e tal. Isso também te ajuda a negociar. Porque tem vendedor que, se você fala, não, eu só tenho 70 reais, tá aqui em dinheiro. 70 reais, você põe no nariz do cara, o cara vende, sabe? Sim. E você, Monique? Eu acho que assim, algumas dicas que eu daria seria isso também de você ter calma, né, do que você tá querendo, também pesquisar bem, fazer uma curadoria. Às vezes você vai encontrar aquilo por um preço melhor. Você saber negociar. Cara, você saber negociar é uma coisa incrível, assim. E serve pra tudo na sua vida. Pra pedir desconto em loja de qualquer coisa. Você tem que saber negociar, assim. Eu sou a louca de pedir desconto. Eu peço desconto de tudo. Tudo que vocês imaginarem, eu peço desconto. Passo coisa em cartão pra juntar milhas e poder viajar. Ou então vender as milhas pra, enfim, né, pra ter dinheiro. Então, assim, eu acho que a principal coisa é você saber negociar, você saber conversar com o vendedor e, às vezes, tem uns vendedores, gente, que eles são muito rei na barriga. Tem uns vendedores de colecionável. Uma vez eu fui numa loja na Santa Efigênia, e é uma loja famosa de colecionável, assim. O cara vende jogos antigos e tal. Eu não lembro o nome da loja agora, vai me falhar muito. Mas o cara era uma grosseria super, assim, que eu saí com um cara de bosta da loja e o cara percebeu. Eu ainda peguei e joguei o jogo na mesa e falei assim, bom, vambora, porque eu não compro nada onde eu não sou bem tratada. O cara ficou olhando, assim, porque eu acho que a primeira coisa, se você quer vender, você tem que estar disposto a atender bem o seu cliente, assim. E o cara era uma grosseria, assim, eu falei assim, eu posso ver aquele, não sei o quê. Aí ele falou assim, claro que eu tô aqui. Sabe, tipo, quando a pessoa tá com mau humor, assim, tipo, vai querer olhar. Desse jeito, sabe? Má Desse vontade, jeito. né? Nossa, mas ele falando, ele verbalizando a má vontade. Tipo assim, pode, né? Fazer o quê, né? Sabe, desse jeito, assim, pode, né? Fazer o quê? Aí eu peguei e saí de lá, assim. E tudo muito superfaturado. Eu jamais compraria ali. Jamais. Eu acho que talvez se ele estivesse disposto a negociar e ser educado, talvez eu comprasse pela simpatia da pessoa. Então, e eu acho que a questão do foco, ela é muito importante porque, assim, começar de algum lugar. Então, se você não sabe o que você vai colecionar, começa de algum lugar. Fala, eu vou começar a colecionar. Então, eu vou comprar todos os Resident Evil de PS4, que é o que você tem, por exemplo, é o console que você tem. Então, eu vou ter todos os Resident Evil de PS4, já é um começo, beleza? Agora que eu tenho todos, tá, vamos atrás dos de PS2, por exemplo. Vou comprar os de PS2. Tá, vamos atrás dos de PS1, porque já vai ficando mais difícil. Vai no evento de anime, cara, eu sou a louca de ir em evento de anime e fuçar por chaveiro, qualquer coisa que tem de Resident Evil eu tô levando. Claro que não repetido.
mas é que eu uso também, né? Então, pega um chaveiro. Cara, pra mim tudo isso faz parte da minha coleção, faz parte do meu acervo. E vai tendo esse foco, eu acho que fica muito mais fácil. E você saber, que o Dema falou, você saber o que você quer comprar também é muito importante, né? Você saber o que você quer. Então, eu tenho a lista, você pode até fazer lista dos muito fáceis, dos mais ou menos, dos difíceis, dos muito difíceis e dos impossíveis. Porque assim, gente, sonhar ainda é de graça. Então, sonha alto, cara. Eu quero que nem o Dema falou, eu quero a maleta do 5º aniversário. Era meu sonho também. Eu falava, gente, quando que eu vou ter esse item? Eu ganhei do Thiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil. Eu ganhei dele, ele falou, por tudo que você faz, pelos fãs, você merece esse presente de Natal, de aniversário, não sei o quê. Eu fiquei muito feliz. Falei pra ele, olha, deu tá dado, viu? Não vou devolver, não. Deu tá dado, já era, entendeu? Sai fora. Então, se eu for devolver, eu vou devolver com escrito, assim, tipo, riscada, Monique, assim. É igual o boneco do Woody do Diogo, o espírito do pé. Já tá escrito, já tá em nome. Deu tá dado, rapaz, não tem essa. Eu falei pra ele, ó, Deus lhe pague, porque eu não tenho como pagar, porque eu sou pobre. Então, é isso, assim, e eu cuido muito bem de tudo que eu ganho também, ganho muitas coisas, às vezes repetidas, eu pergunto pra pessoa se eu posso sortear, porque, né, por exemplo, eu ganhei do Arnaldo DK, eu ganhei 2 Funkos, e eu já tinha os 2. Aí ele falou, sorteia aí, se você já tiver, sorteia, sabe? Então, tem isso também, às vezes eu ganho coisa repetida porque eu sorteio, ou já pensei em fazer uma rifa. Eu tô com os 2 livros do Archives, originais, americanos, que eu tô pensando em fazer rifa, e tô pensando em doar metade pra tipo uma ação beneficente, doar metade, a outra metade, né, pro canal, por exemplo, sabe? Eu vou ver, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer, né, porque os archives, eles são raros, então, tão raros, né, agora. Então eu acho que essa questão do foco é muito importante, essa questão do garimpar, do chorar, principalmente, que nem o Caio falou, tem uma coisinha quebrada ali. Cara, aproveita isso e fala, tá quebrado. E o cara vai falar, mas é só trocar. Mas aí já não vai ser original. Então dá um desconto pra mim, né? Pra eu poder trocar pelo menos, então. Sabe? Então, achar defeitinho. E claro, na hora da negociação, aquela coisa assim, ouvi falar que você é bom de negociação, hein? Vamos ver se você é bom mesmo, sabe? Você já começa botando aquela coisa na pessoa assim, nossa, ouvi falar que você é muito bom de negociação. Então é bom pra você conseguir. Eu consegui muitos descontos assim, viu? No sorriso. Sim, eu reitero muito o que vocês falaram de você ter um foco. Isso ajuda bastante a você ter o que você realmente quer. Porque eu acho que não tem coisa pior do que você gastar dinheiro numa coisa que depois você pensa que você não precisava disso ou que você não queria tanto. Então, por exemplo, na minha coleção, o meu início de coleção foi jogos de Metal Gear. E daí pode fazer exatamente o que a Monique disse, que é de você fazer uma separação do que é mais fácil, do que é mais factível de você conseguir, e o que seria impossível, tipo Metal Gear de MSX. É isso, você ir trabalhando dessa maneira. E eu posso dar uma outra dica também? Por favor. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, você tá gastando dinheiro com isso? Não se meta no meu dinheiro, não se meta na minha coleção. Eu tô te devendo algum dinheiro por um acaso? Não, então não se meta. Porque assim, tem muito essa coisa, esse estigma de colecionador não faz nada da vida, é um virgão que fica gastando dinheiro com bonequinho. Eu já escutei isso. Eu já escutei, por exemplo, pessoas falarem que uma vez eu tava numa live com parceiros meus e um cara falou assim, nossa, pra ela saber tanto de Resident Evil, ela não deve ter namorado. Meu querido, o que isso tem a ver? E tipo, o que tem a ver eu saber Resident Evil ou eu colecionar? Assim, eu não devo dinheiro pra ninguém, graças a Deus, minhas contas estão tudo pagas. E é o meu lazer, é o meu hobby, sabe? E outra, tem muito relacionamento que dá problema também, essa questão de coleção. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa é casada com alguém que não entende. Isso é um problema muito grande também, cara. Eu já vi gente se desfazer de coleção por causa de briga de casamento, assim, briga conjugal, cara. E tipo, a pessoa... Aquilo ali é o refúgio dela, cara, é o porto seguro dela depois do trabalho.
Sabe? É que nem modelagem, o pessoal tem aqueles negocinho pequenininho que ela fica pintando, assim, que a pessoa fica pintando, bonequinho, assim, com aqueles óculos, sabe? Então, às vezes as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, é isso também, né? Tentar se relacionar com pessoas que têm o mesmo gosto que você, pra você não ficar tendo esses problemas. E assim, sua família vai falar? Dane-se, pra não falar uma palavra. Falar. É a dica que dá pra vida, né? Respeite o amiguinho. Não se meta nos meus assuntos, né? É, exatamente. Respeita o amiguinho, deixa o moleque brincar. Já diz a música. Deixa o garoto brincar. Já tem trilha. Exatamente. É, Vou botar. É sempre bom conversar de coleção com pessoas que entendem esses dilemas que você tem, essas alegrias que você tem, sabe? Porque pode acontecer exatamente o que a Monique disse, da pessoa talvez não entender essa paixão que você tem por uma franquia, e não precisa nem ser de jogos, sabe? Gente que coleciona Star Wars, gente que coleciona Harry Potter, Senhor dos Anéis e tudo mais. É sempre bom aquela sensação de que você não tá sozinho nessa paixão de colecionar coisas, sabe? Com certeza. E assim, não se endividar também, tá? Porque assim, às Claro. vezes as pessoas acham que, nossa, eu vou virar um colecionador, daí a pessoa se afunda em dívida por causa de coleção. Não. Respeita o seu bolso também, porque dinheiro não aceita desaforo, já diria minha mãe. o Dinheiro bom é que não qualquer aceita. coisa dá pra morar nas caixas, né? Você constrói um forte com as caixas da edição especial, mora dentro. A gente sempre tem que a nossa coleção tem que caber dentro do nosso bolso. Eu falei, sonha alto, mas sonho é sonho até você ter o dinheiro para aquilo. Porque sonhar é de graça, mas às vezes, mas aquele item não é. Então, respeite o seu bolso também, respeite a sua condição financeira. E se for uma coisa que você quer muito, por exemplo, vou comprar de um amigo meu um jogo que ele tem de Play 1, que ele não joga mais e que ele tem guardado desde a infância dele. Eu vou juntar o dinheiro, vai juntando. Ou então vê com ele se você pode ir pagando no PicPay, sabe? Vai juntando esse dinheiro. Crie sempre essas metas de coleção também. Então, eu quero comprar... por exemplo, quando eu for pro Japão, o que eu não gastei nas minhas outras viagens, gente, eu vou gastar no Japão. Eu sei que, assim, eu vou ter que levar uma mala dentro de uma mala. Eu sei que eu vou pagar excesso de bagagem, eu sei. Mas eu tô juntando o dinheiro pra ir pro Japão já faz muito tempo. Como não deu certo de eu ir agora, eu continuo com a meta de guardar dinheiro pra quando eu for pro Japão. E eu sei que esse dinheiro, ele tá reservado pra isso. Então, eu não vou gastar ele com outra coisa. E não iria pro Japão e me endividar. Eu não faria isso, porque eu acho que não vale a pena. Depois, beleza, tem um monte de coisa na sua estante, mas você não tem sossego de dormir à noite, que você sabe que, sei lá, seu nome tá sujo, sabe? A coleção é pra trazer prazer, não pra trazer dor de cabeça. Fazer desgraça. Mas vamos ficando por aqui, gente. Ou vocês gostariam de comentar, fazer mais alguma pergunta? Nossa, Fiquem à mais do que vontade. eu falei, meu Deus, gente, eu falo muito, desculpem. Também. Tá. Vamos finalizar. Que é isso, gente. Eu gostei muito dessa conversa. Muito obrigado por terem dedicado esse tempo aí, essas 2 horas, pra conversar sobre joguinhos, caixinhas e CDs. Eu que agradeço, gente, o convite, É foi nóis. muito incrível. Mas, Monique, a gente sempre dedica esse final do podcast pra ceder esse espaço pra você divulgar o seu trampo. Eu imagino que muita gente do NGP conheça você, mas, por favor, fica à vontade pra falar mais do database pros nossos ouvintes. Galera, obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu amo falar de colecionismo e não é todo mundo que pode, né, gente, colecionar. Eu mesma, há muitos anos atrás, eu não podia colecionar. Eu comecei colecionando devagarinho, como eu disse. Comecei com revista, ou um item que eu ganhava, ou um detonado que eu digitava no computador do meu primo. E, sei lá, depois pra comprar mesmo meus primeiros itens, eu, mesmo trabalhando e tendo meu dinheiro, eu ficava me justificando. Não, mas eu vou pagar R$80 nesse livro aqui, mas é porque eu quero muito ele, sabe? Eu trabalhei muito duro, sabe? Você fica se justificando. Então, é muito bom ter esse espaço para falar de uma coisa que traz tanto prazer, porque é para trazer alegria pra gente, né? Então, muito obrigada. E para quem não conhece meu trabalho, vocês podem acessar meu canal, que é o youtube.com/Resident Evil Database. Eu falo bastante de colecionismo
por lá também. Tem vários vídeos de colecionismo, de unboxing. Quando chegar a edição do Resident Evil 3 Remake, eu vou fazer também vídeo mostrando, né, os detalhes. As minhas roupas vocês vão ver nas minhas lives lá também. Tem o meu site, que é o ResidentEvilDatabase.com também, que é um banco de dados de Resident Evil, tem notícias também. Nas redes sociais também, no Instagram e Facebook, Resident Evil Database. No Twitter, Resident Evil DB. E tem o meu podcast, ResidentEvilDatabase.com/podcast, onde lá você pode encontrar os links para assinar nos agregadores. E no Spotify, iTunes e por aí vai. Isso aí, gente. Maior autoridade de Resident Evil. Vão lá atrás. É o conteúdo sem fim, maravilhoso. Acessem. Obrigada. Inclusive, pra provar pra vocês que eu uso as coisas que eu ganho, eu tô com uma touca dos Stars, que eu ganhei da Capcom dos Estados Unidos quando eu fui lá pra São Francisco. E eu sou chata até nisso, gente, porque eu enchi o saco deles. Pô, eu tô aqui em São Francisco, vocês não vão me deixar entrar no escritório, no lobby, sabe? E aí eles me deixaram fazer uma mini tour e no final me deram uma mochila cheia de coisas, entre elas essa touca de Star. Eu pareço o Mega Man com ela, ela é azul. Mas, então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Antes disso, Diogo, Diga. onde o pessoal pode encontrar o NGP nas redes sociais? Então, pessoal, caso vocês queiram encontrar-nos lá nas redes sociais, você faz isso lá no Facebook. É facebook.com/ngameplus. Ou então, se você quiser dar um pulinho lá no Twitter, é twitter.com/ngameplus. Ou vai lá, né, na barra de busca, bota @ngameplus, a gente está lá também. Ou então, você vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/também, né, ngameplus. Lá a gente tem lives, tem vídeos especiais. O Dema, que tá aqui, faz vídeo, live quase todo dia. O New Game Pocket está lá também, tá lá hospedado. Dá um pulinho lá, se inscreve e, por favor, torne-se um patrocinador, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer e tudo mais. E é isso. É isso aí, pessoal. Nóis. Muito obrigado. A gente que agradece. Então, esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.